Bom dia, GD. Estamos aqui para mais uma resenha. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Davi Batista, sou game designer e aqui eu compartilho minhas vivências sobre game design e sobre a vida. E na resenha de hoje, ela tá muito da hora porque a gente vai falar um pouco de arte, de game design, dessa mistura muito louca que dá, jogos incríveis. E eu tô aqui com uma baita de uma artista que é minha parceira, Clícila. Salve, Clícila, seja muito bem-vinda, valeu por colar. E aí, gente, bom dia. Bem, eu sou a Cleícila, sou artista, atualmente trabalhando com pixel art para jogos, e é isso aí. Da hora demais. Irado, Clícila. Mano, inclusive recomendo vocês darem uma olhada no trampo da Clícila, que ela manda muito bem. E, bom, vamos lá. A gente, como eu falei no começo aí do episódio, a gente vai falar um pouco sobre essa intersecção da arte e do design. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Clícila, então acho que a gente tem muito isso na prática, dessa relação da arte com o game design, né? De como fazer isso funcionar. E assim, vou começar perguntando pra você, Clícila, pra gente ir entrando dentro desse assunto desse mix de arte e game design. Quando você começou, eu queria entender assim, quando você começou a trabalhar com arte, você sempre trabalhou com arte pra games? Você já tinha conhecimento de game design também? Como é que foi isso pra você? Cara, eu comecei fazendo commission, como acho que quase todo artista começa assim, né? Uhum, Fazendo ilustração mesmo, desenho de linha. E a pixel art veio como um hobby, porque como eu gosto muito de arte, eu estou sempre pesquisando e aprendendo coisas diferentes. Já me aventurei no 3D também, sim. mas acabou que eu comecei estudando pixel art, postando umas coisinhas aqui e ali, e foi surgindo uns trabalhos assim para fazer personagem, ícone, e assim, o que era um hobby virou meu principal trabalho, assim. Pô, irado. Meio que a pixel art me escolheu, e não que eu escolhi trabalhar nisso. Uhum. Mas acabou que virou algo que eu gosto muito de fazer e não pretendo parar, não. Pô, muito irado. E quando você começou, você falou que a Pixel Art te escolheu, né? Você já tinha algum background de desenvolvimento de games? Ou tipo, você falou que você começou nas comissões, né? Como isso se traduziu pra vir pro desenvolvimento de games? Como que foi esse processo? Começou a partir dos personagens em pixel art que eu tava fazendo. Acho que o meu primeiro contato com jogos, assim, nem era meu objetivo, mas apareceu um cara pedindo um jogo pro filho dele, de aniversário. Ia Uhum. ter basicamente uma fasezinha lá e no final escrito Feliz Aniversário. Daí o que que eu fiz? Eu fiz o personagemzinho, né, que era o filho dele, que era o super-herói do jogo, e tinha uns ataques, tinha umas skills, algumas coisas assim. Uhum. E eu fiz o cenário também, só que nessa época eu não sabia, basicamente, não sabia muita coisa de como que faz um cenário para se encaixar direitinho na engine, como que faz funcionar as coisas de fato, não é só sair desenhando de qualquer jeito, né? Uhum. Daí, a partir desse primeiro trabalho que eu fui pesquisar para saber como fazia de fato. Assim, eu costumo falar que a gente só aprende na prática mesmo, depois de já estar ali, Com como que certeza. as coisas funcionam. Uhum. Mas eu diria que foi o primeiro passo. Pode Esse crer. jobzinho que eu peguei me mostrou muitas coisas que eu não fazia ideia que existia. Aí Uhum. pesquisando uma coisa levou a outra e Irado. assim eu entrei nesse mundo a partir disso. Então, realmente você foi escolhida pela Pixel Art e pelo game design, tipo, pelo desenvolvimento de games, né? Porque qual a É, chance, né, de pegar um trampo que é fazer um jogo desse tipo, tá ligado? Ter essa introdução dessa forma, muito interessante. E assim, falando de arte de game design, né? Pra quem não sabe, eu trabalho com a Clícila. E no dia a dia, assim, uma coisa, eu imagino, né? Eu não sou artista, mas aí você vai poder confirmar. Que uma coisa é você fazer uma comissão, uma parada assim, outra coisa é você tá lidando todos os dias com o jogo que você tá trabalhando e tem diversos desafios, né? Porque assim como o game designer, quando a gente cria o documento, uma parada, a gente precisa muitas vezes podar o que a gente está fazendo, né? Para dar tempo dentro do prazo que a gente tem, dentro da equipe, das possibilidades que a gente tem, né? Então a gente às vezes viaja muito no que a gente quer, vai muito longe, mas a realidade, por conta de prazo, N motivos, a gente tem que mudar um pouco o nosso jogo, deixar ele um pouco mais simples, isso aí é normal, faz parte do dia a dia. Isso também acontece com arte? Tem hora que você quer fazer uma parada de arte e você, tipo, tem que dar uma segurada? Como que é isso pra artista, tá ligado? Eu queria saber. isso acontece sempre, assim. A vontade do artista é
dar o máximo naquela arte que ele pode fazer. E em arte para jogos, eu notei que, assim, eu não vou falar 100%, mas muitas vezes a gente não vai estar dando o máximo potencial numa coisa por limitações. Uhum. Ou da engine, ou porque é muito complexo de fazer. Uhum. E, assim, são processos diferentes para fazer uma arte funcionar num jogo e fazer ela funcionar fora do jogo. São muitas coisas que implicam para uma coisa simples funcionar. Uhum. Tipo, pra você implementar a tua arte dentro de um jogo, então é um processo totalmente diferente de fazer uma arte normal, assim, tipo, vou postar uma parada na internet, ou vou fazer um pôster ou qualquer outra parada, fazer no jogo é 100% diferente o processo. Sim, porque meio que não dá para fazer uma gambiarra para a arte parecer como você quer que ela pareça. Ela tem várias etapas que você precisa concluir para fazer aquilo funcionar no jogo, ou não ficar estranho, ou passar a sensação que você quer. Uhum. Pode crer. Assim, são processos que não dá para ignorar. Legal, e você falou, a gente tá falando de processos de arte envolvendo arte para jogos especificamente, né, que eu acho que é uma disciplina à parte. Depois que você começou a trabalhar com arte para jogos, aprendeu esses processos, né, do que funciona dentro de um jogo, pensando na engine, né, no que você tem que fazer ali para encaixar. A partir do momento que você aprendeu a implementar essas artes, qual que foi o próximo passo seu como artista? Porque hoje você, eu imagino que assim como eu, que sou game designer e que eu tenho que conversar muito, fazer muita comunicação com muita gente, além de documentar, né, e testar o jogo e tal, e balancear, tem que falar com muita gente e alinhar muita coisa. Para artista, você na sua área, na sua profissão, você também é muito importante a comunicação ou é menos? Como que você se sente, tipo, no seu dia a dia de trabalho, além da arte em si, né? Quais são os outros desafios que você passa? Porque eu sinto que é um pouco parecido com game designer. O que você acha? Assim, a gente precisa sempre estar falando, ainda mais numa equipe onde não é só você fazendo o jogo e as coisas não são só do jeito que você planejou. O diálogo precisa estar sempre presente, porque quando você faz uma coisa, um asset para um jogo, seja lá qual ele for, você nunca para naquele. Então, você está sempre produzindo e as coisas precisam conversar, tá na mesma estética ali. Assim, isso precisa da opinião das outras pessoas que também estão fazendo coisas para esse jogo, que é um amontoado de criativos de várias pessoas. Então, a gente sempre precisa estar conversando para fazer as coisas encaixarem no universo que a gente planejou para aquele jogo, e não ficar meio fora do tema, e Uhum. assim, sempre manter as coisas ali na linha e do básico esperado. Uhum, legal. Pô, bem irado isso. E, tipo, falando de game design, a gente, dentro do game design, tem muitos desafios, né? E eu sei que a arte também tem. E aí eu acho que varia muito a cada projeto o maior desafio que a gente tem. Então, por exemplo, atualmente eu trabalho, e você também, no Razek, né? O jogo que está sendo feito pela Dumativa, de RPG. E pra mim, como game designer, um dos maiores desafios de aprender e de fazer isso funcionar de forma legal e que coesa, coerente, etc., é balancear o jogo. Além de criar as paradas, até tem vários graus de complexidade, né? Criar os sistemas e tal, mas balancear eles pra mim que tem sido o maior desafio, assim. E eu sei, vendo você trabalhar junto com o pessoal, que tem uma demanda de arte muito grande por ser um RPG, né? Que exige muito conteúdo sempre. E assim, eu falei do balanceamento, mas eu queria saber da parte de arte mesmo, pra você, qual tem sido o maior desafio de trabalhar num RPG e num RPG do tipo que a gente tá trabalhando, assim? Qual que é a parada que te pega mais, ou que você tá tendo que estudar mais, aprender mais? Fala aí pra gente. O maior desafio para mim tem sido fazer as coisas se encaixarem mesmo, porque como é um mundo assim aberto, Uhum, não tem muito aquilo de ser datado os cenários, onde você constrói uma narrativa visual ali de como as coisas acontecem. Então, assim, não é meio solto, mas meio que porque você não tem controle de onde os personagens vão estar. uhum, E como eles vão andar por aquele lugar que foi construído. Assim, uhum, a dificuldade para mim é fazer com que os cenários pareçam um lugar vivo, mas ao mesmo tempo que não seja datado. uhum.
Pode crer. Eu acho que isso é um desafio muito grande, acho que principalmente dentro do contexto que a gente tá, né? Como eu falei pra quem não conhece, a gente trabalha no Razek, que é um MMORPG, e por conta dessa parada dele ser mundo aberto, dele ter mil questões, acaba dificultando um pouco pra tudo, né? Pra game design, acho que a gente também passa por isso, porque é um pouco imprevisível, né? O comportamento do jogador, então entender como que ele vai jogar também, porque pela grande quantidade de sistemas que a gente tem num jogo desses, a gente não consegue dizer se o jogador vai focar em PVP, se ele vai focar em exploração, se ele vai focar em roleplay mesmo, em ficar com os amigos conversando, se ele vai querer fazer dungeon, enfim, qual vai ser o jeito que ele vai jogar o jogo. É um pouco impossível de prever, tem que tentar imaginar todos esses tipos de jogadores e todas as possibilidades, e eu acho que um pouco disso que acontece com game design, de tentar entender os tipos de jogadores, tentar prever e criar sistemas e mecânicas que contemplem essas paradas, eu sinto, vendo a Clissa trabalhar também, que é um pouco disso, né? A arte é tentar preencher essas lacunas e esse imaginário do jogador, né? Eu acho que vocês têm feito e estão fazendo um trabalho muito irado de criar esse ambiente, deixar a parada mais imersiva, né? Que eu acho que esse é o desafio também, além de fazer a parada parecer um todo, né? E não várias coisas à parte, é realmente parecer uma experiência imersiva. Como que você lida com isso, de pensar sobre isso? Que eu sei que é difícil por ser um RPG, mas essa parte da imersão mesmo. Porque isso é um grande desafio para game design, imagino que para arte talvez seja ainda mais. Cara, eu acho que é um trabalho difícil para não só para arte, mas para o level design também. E construir cenários e parecer que é um mundo mesmo vivo e que funciona sem o jogador estar perto. Eu acho isso muito legal nos jogos que eu jogo, assim, e todo lugar que eu vou tá acontecendo alguma coisa, independente de eu estar lá. Uhum. Eu acho uma experiência muito da hora quando eu vejo que isso tá acontecendo no mundo. Pode querer sentir o mundo vivo, né? Sim, você não se sentir o personagem principal, mas sim parte daquele lugar, Uhum. sabe? Total. Eu entendo que é uma experiência difícil de construir e que não vai ser nos primeiros passos do jogo, assim, que isso vai acontecer, mas é um conjunto, porque a gente constrói isso também com o feedback das pessoas que estão jogando, né? Então, não é só a arte ou o level design pensando, são as experiências das pessoas também que fazem esse mundo ser o que ele é. Total, 100%, eu concordo muito. E eu acho que principalmente num jogo de gênero de RPG, você sentir que você é parte do mundo é muito importante para essa construção de experiência, né? Então acho que é aí que mora o desafio também. Tipo, tanto do mundo tá imersivo, quanto ter gente jogando para você sentir parte de um todo. São muitos desafios, né? E para você, assim, você falou já mais ou menos, mas eu queria entender dessa parte de construção de mundo mesmo. Tem algum método que você faz para você manter o mundo todo consistente, criar variações? Tipo, como que você trabalha e pensa nisso quando você está fazendo as artes, montando os assets, as sprites? Como é que é isso? Sim, como é um pouco difícil pensar no mundo todo, porque é um mundo muito grande, a gente costuma começar por pequenas áreas. Montar o básico daquele espaço e depois vir em cada areazinha e decidir o que aquilo ali qual a sensação que aquele espaço ali vai passar. Uhum. É Por meio dividir exemplo, para conquistar, né? vou fazer umas coisas mais específicas, em vez de pintar tudo ao mesmo tempo, pensar um pouco mais com cuidado mesmo, em algumas áreas que podem contar uma história. Eu não sei se eu posso falar isso, mas a gente já fez uma área assim, apareceu na última build do evento que o Razek participou, que era uma casinha que tinha um porão. Nesse porão tinha uma caixa e uma cartinha escrita. Assim, só aquela casinha já contava uma história de alguém que morou ali e por N motivos não morava mais. Uhum. Assim, não precisou ter um personagem para te contar que aquilo aconteceu. O próprio cenário já estava te mostrando por que aquela pessoa saiu dali e o que aconteceu, porque já era uma área
meio destruída, meio suja. Assim, esse é um exemplo de um espaço que foi pensado para contar uma história. Sim. E no cenário todo eu acho importante a gente fazer coisas assim, que contem um pouquinho daquele lugar, sem ter alguém para contar de fato. E o legal dessa parada que você contou, né? Dessa build que rolou na Big do ano passado, que hoje em dia chama Gamescom, foi que essa construção de narrativa, né? Até, além de construção de narrativa, esse game design, tudo que foi pensado nessa parada foi inicialmente sugestão de um artista, né? Foi, se eu não me engano, o Joe que sugeriu isso. E aí a gente gostou da ideia e implementou, e isso gerou ali uma parada que, igual você falou, né? Que é um pouco da nossa meta, tanto de game design quanto de arte, de transformar esse mundo num mundo imersivo e vivo de alguma forma. Você vê essas cartas, esses baús, essa sensação de que teve pessoas ali, que é uma coisa meio até recente, né? De ter deixado essa carta, e isso constrói uma narrativa e gera essa expectativa no jogador, que é muito, muito da hora, muito interessante até para gerar essa vontade dele continuar explorando mesmo, né? Então, Sim. é muito legal isso, que às vezes a galera acha que é tudo game design, né? Dessa parte de ideias, e não, muito do que a gente cria e faz está muito interligado, né? Que é até o tema do episódio. Que é tipo, a gente tem o game design, a gente tem a arte, a gente tem a narrativa, e a gente trabalhando junto, eu converso muito com a Clícila, a gente conversa muito com a Estela, que escreve o jogo também, e aí conversando juntos a gente chega em certas conclusões, tanto técnicas, né, pelo lado do que é possível a gente fazer com o tempo que a gente tem, quanto criativas mesmo. Então, como que a arte e a narrativa vão casar com o que o game design quer passar, né? Então é muito legal que quando a gente trabalha, isso eu tô falando, dando exemplo do Razek, mas isso se dá em qualquer projeto, né? Como a gente pode interligar a arte, o game design, o roteiro, tech art, tudo para que esteja coerente, coeso e a gente esteja alinhado no que é para fazer e como, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tenta muito no Razek e que eu tenho feito com a Clícila, e Clícila, seria legal também ser contado do seu ponto de vista, é essa comunicação para entender o que vale mais a pena fazer, como e por quê, né? Assim, a arte nunca trabalha sozinha, né? Acredito que nenhuma área, mas principalmente a arte é muito dependente de feedback de pessoas que não são artistas. Então, essa comunicação é importante por quê? Porque a gente, assim, falando da equipe de arte no geral, a gente como artista não, às vezes tem um pouco de dificuldade de entender o lado de outras pessoas, a visão de outras pessoas que não são artistas. Então a gente acaba tendo muito aquele olhar técnico e não se atenta a alguns detalhes que outras pessoas poderiam ver, sensações que a gente às vezes deixa passar por não sei se prioridade é a palavra certa, mas pensando no funcionamento e a gente deixa passar algumas sensações que a pessoa jogando poderia sentir. Então a gente sempre está dependendo de opiniões das pessoas jogando ou até vendo as artes mesmo soltas. Então eu acho muito importante a opinião de pessoas que não são artistas, porque é uma outra visão, Com assim, certeza. sobre uma mesma coisa. E dessa parada de conversar com outras pessoas, de opinião, e até pra pegar esse feedback que você falou de feeling, né? De game feel, se tem alguma coisa que tá de mais, tá de menos, essas coisas que faz parte do processo. Pra você, assim, do que a gente tem feito no último 1 ano e meio e dos outros projetos que você teve na sua carreira também. Qual é a parte que você acha mais importante dessa intersecção do game design e da arte? Porque eu tenho um ponto de vista, mas eu queria saber o seu antes de falar, o que pra mim é o mais importante, assim. O ponto mais importante é saber chegar num acordo. Boa. Às vezes, os GDs querem que tenha algo no jogo e cabe à arte pensar em como aquilo se encaixa visualmente falando e não perde a funcionalidade que o GD quer que tenha. Assim, essa conversa de como que vai fazer isso funcionar, não cortando nem o visual e nem a funcionalidade do negócio, saber chegar num acordo, para mim, é o mais importante sobre esses Aí temas. que Às mora o vezes, desafio, né? assim, trabalhando com você, é bem difícil acontecer esses impasses assim. Eu acredito que pense bastante na arte.
Eu enquanto você tento. está escrevendo as coisas, Mas às vezes acontece. E Uhum. felizmente a gente chega em um acordo sempre. Sim, sim. Eu acho que do que você falou, você falou de eu pensar sobre a arte quando eu tô criando o sistema, mecânica, etc. Mas eu acho que você e a galera de arte como um todo que trabalha com a gente também tá sempre pensando já, que eu acho que esse era um ponto que eu queria chegar e você puxou esse gancho, que é tanto game design quanto arte sempre estar pensando, visando o produto final, que é a experiência do jogo, né? Que é uma coisa que eu acho que é o tipo de experiência que você ganha com o tempo, conforme você faz um jogo por bastante tempo, você produz vários jogos. Porque eu não pensava assim quando eu comecei a montar documento de game design, quando eu comecei a trabalhar com game design, eu fazia as coisas de outro jeito. E aí, conforme eu fui trabalhando com mais artistas, mais projetos, eu comecei a documentar de uma forma que eu já estava visando, tipo, programação, arte, visando débito técnico, visando possíveis problemas de implementação, essas coisas que sempre acontecem, tá ligado? Então você acaba tendo que pensar. E eu acho que, assim como o game design, eu acho que os artistas, e vendo você trabalhar, é muito comum você estar pensando sempre já um passo à frente, né? Então, vamos fazer uma habilidade. Essa habilidade ela tem que aparecer de tal jeito para que ela seja fácil de entender, ela tem que ter tantos segundos para que ela caiba dentro do ritmo do combate, ela tem que ter tais coisas, então são coisas que você pensa já visando o game design, a experiência, né? Não é uma coisa que a gente escreveu ali no documento especificamente, mas conforme você trabalha com jogos, né, eu sinto que pelo menos no game design é uma curva de aprendizado. Você começa fazendo as coisas de uma forma não visando o todo, e aí conforme você vai pegando mais experiência, você começa a entender o todo e pensar. Não dá pra pensar em tudo, óbvio, né? Mas começa a tentar pensar o máximo possível de coisas pra você não criar um design defasado, né? A pra arte é assim também? Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, faz. Porque as coisas, de novo, precisam estar sempre conversando. Então, se tem alguma coisa mais atual, assim, eu acho justo voltar, dar uma revisada no que já foi feito e ver o que dá para melhorar. Uhum, Assim, sempre para manter a mesma estética das coisas. Nem sempre é possível, porque tem muita demanda, uhum. mas assim, tentar manter as coisas na mesma linha. Pode crer, pode crer. E a gente tá falando disso, mas agora eu tenho uma coisa que eu queria te perguntar. Eu queria ter te perguntado já fora do podcast, mas eu vou aproveitar que a gente tá aqui, até pra mais gente saber, porque eu acho que mais gente pode se identificar com você, que é, assim, eu tenho minhas preferências do que eu gosto mais de fazer trabalhando com game design, mas eu queria saber de você, que é artista, tipo, o que você mais gosta de fazer trabalhando com arte pra games, assim? Qual que é a parte do processo que você mais curte ou, sei lá, se tem mais de uma parte, enfim, eu queria saber da sua experiência, você contar o que você curte e por que você curte isso. Cara, eu gosto muito de fazer cenário e testar as coisas. Sim, testar as coisas, muita gente não gosta, né? Mas eu Uhum, gosto. Eu não sei por que eu gosto muito de fazer cenário. Eu acho que foi algo que eu me identifiquei. Assim, eu já fiz muita coisa de cenário. Assim, personagem, pra mim, é o meu fraco, eu acho. pode Apesar que crer. eu gosto de fazer skin com a base já pronta. Uhum, Mas fazer um personagem do zero, sei lá, a ideia não me agrada muito. Acho que o uhum, meu negócio é cenário e propzinhos. uhum. Acho que eu gosto muito dessas coisas. Da hora. É legal o que você falou de cenário e, tipo, você contando a sua história no começo do podcast. Pelo menos que eu me lembre, você falou que o primeiro trampo, assim, voltado pra games que você fez, o principal mesmo era o cenário, né? A fase lá que você tinha que montar pro aniversário do moleque lá, né? Então acho que tá bem Era. linkado. Sim, ou talvez eu só precise me aventurar um pouco mais nessa área de personagens. Uhum. Eu também gosto muito de fazer efeitos, tipo skills, essas Uhum. coisas. Sim. Eu acho que tudo é parte de processo, né? Eu acho que conforme a gente vai se aventurando, a gente vai descobrindo o que, que a gente gosta mais ou menos de fazer. E até o que a gente não gosta de fazer, a gente acaba dando um jeito de fazer e sair de um jeito legal também. Porque, normal, né? Acho que, assim como qualquer trabalho, os jogos não fogem disso, da gente ter que lidar com situações que a gente não quer e não gosta, né? Eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Pelo menos assim, no game design isso acontece bastante comigo. Não sei se você compartilha dessa sensação. Mas tem certos momentos que eu tô mexendo com uma planilha ou fazendo algum tipo de coisa ali, algum balanceamento, alguma parada que é extremamente chato. E normal, porque isso faz parte do processo para que o jogo se torne legal, né? E eu imagino que a arte deva ser um pouco disso, né? Como é que é isso pra você? Tem alguma parte do processo que você não curte? Tipo, igual eu falei do game design?
Ah, é a mesma coisa. Bem, é trabalho, né? Então, Uhum, tem dias que a gente se vê assim, poxa, não queria estar fazendo nada hoje. Tipo, não é nem isso, não queria estar fazendo nada. uhum, Mas a gente faz, porque tem que fazer mesmo. E pensar que a tarefa não é para sempre. Uma total. hora você vai terminar de fazer aquilo ali, mas faz de um jeito que você não precisa voltar nela. Então, faz direito, com Uhum, calma, uhum, para você não ficar voltando e revisando aquilo que você já fez. É, uhum. assim, Pra não ter se que. fizer errado, tu vai ter Uhum, que fazer de novo. Então, pode crer. É, evitar a dá seu refação, melhor e né? faz direito. É. Total, 100%. Eu tenho bastante essa mentalidade também, assim, que é normal, né? Tem dias e dias. Os dias que eu não tô muito assim, eu falo, mano, eu vou. Nesse dia que eu não tô da hora, eu vou focar o máximo possível, porque aí o quanto antes eu conseguir tirar da frente, tipo, aí eu vou ter que pensar menos nisso, sabe? Porque eu sinto que eu fico pensando muito na tarefa quando eu não quero fazer ela, e às vezes eu acabo ficando mais cansado de pensar do que fazer. Quando eu paro e faço, é complicado, é chato e tal, mas aí beleza, flui, sabe? Quando eu fico pensando sobre a parada e eu não consigo sair do lugar, assim. Aí eu me forço a, tipo, pelo menos escrever alguma coisa, abrir a Unity, né, mudar um valor pra a coisa começar a engrenar, sabe? Aí eu acho que começa a dar certo, mas eu entendo muito isso. Acho que todo mundo passa por isso, né? O pessoal que tá ouvindo aí deve passar por isso trabalhando com games ou não, normal. Mas da hora, Aí é Cris. uma profissão que depende muito de esforço mental, né? Demais, nossa. Tipo, isso é uma coisa que você falou que foge um pouco do tema, mas é muito interessante, né? Que eu trabalhava com TI antes de trabalhar com games. Eu não sei se você tipo, tinha trabalhado com outra área, você sempre trabalhou com arte, fora de jogos e depois com jogos. Mas a carga mental de trabalho de games, por envolver criatividade, né? Game design, etc., é muito maior do que quando eu trabalhava com TI. Então tem certos dias que eu saio. E aí mano, preciso ficar de boa, sabe? Pô, sair, dar uma caminhada, eu não quero pensar em mais nada, porque eu sinto que eu já pensei o que tinha que ser pensado o dia inteiro até o próximo, dependendo. Tipo, arte é assim também, de você criar, pensar nos cenários, nas skills, tipo, dar uma cansada na mente, assim. Sim, nossa, eu já trabalhei em muitas coisas. Muitas coisas. Eu já trabalhei em lanchonete, em restaurante, em padaria, em mercado. É, eu já fui designer. Caraca, eu já fiz muita coisa. Pode crer. Mas, tá, talvez me cancele agora, mas assim, nenhuma me cansa tanto quanto trabalhar com arte. Porque esgota o mental. E depois que eu saio do trabalho, não é como se eu fosse deitar e descansar. Tipo, Uhum. ainda, até minha mente desacelerar, ainda vai umas horas depois. Nossa, sim. Eu entendo Então, muito isso. chega, assim, final da semana, já quinta-feira, e meu cérebro tá derretendo. Pode crer. Tem semanas que eu consigo fazer muita coisa bem além do esperado, mas tem outras que não funcionam de jeito nenhum. Uhum. É muito diferente de um trabalho de esforço físico, porque demora a descansar a mente. E para as pessoas que trabalham no PC assim o dia todo, eu imagino que a diversão também seja no PC, jogando alguma coisa ou Uhum. assistindo TV. Então, você acaba ficando ali na tela muito tempo. Sim, dá uma Ou saturada, no né? celular também, né? Sim, Sim. sim. Total. Nossa, é muito real isso que você falou. E uma coisa que acontece muito comigo, e eu imagino que por você estar lidando com processos criativos assim como eu, de uma outra forma, mas também tendo que pensar, isso me cansa muito, mas acontece demais. Que é tipo assim, tô tranquilo, né? Acabou o trabalho, tô sábado fazendo qualquer coisa, tô na rua. E aí eu tenho uma ideia do jogo, em vez de eu estar, tipo, ali de boa, como a gente ficou falando a semana inteira sobre alguma mecânica, algum sistema do jogo, quando eu tô fazendo nada, às vezes me vem uma ideia, tipo, ah, putz, eu queria anotar. Antes eu parava, ficava anotando, hoje em dia quando eu não tô trabalhando, eu não tô trabalhando, sabe? Mas foi um processo. Mas mesmo assim, eu direto, fora do trabalho, eu acabo, mesmo que inconscientemente, pensando nele, porque é isso, eu acho que é tanta energia mental que é colocada no game design, na arte, né, em todas as disciplinas assim do desenvolvimento de um jogo, que eu acho que acaba que é muito difícil desligar totalmente disso. Eu não consigo. Quando eu tô fora do trabalho assim, eu ainda em algum grau tô pensando subconscientemente no que daria pra fazer nele, melhorar, tá ligado? Que eu acho que é muito isso, é muito difícil desligar, né? E até porque a gente fica sempre no PC, no celular, tá sempre em alguma tecnologia usando. Então eu sinto que eu tenho muita dificuldade de, no final de semana, estar 100% desconectado disso.
Sim, a gente tem que se regrar a todo momento pra não trabalhar. É uma Nossa, eu doideira boto. pensar isso. Sim, eu boto timer em tudo. Não sei se você faz isso, mas eu sou meio descontrolado, né? Então, tipo, TikTok, essas paradas assim, pra eu sair do trabalho e não ficar 16 horas por dia numa tela, eu coloco uns timers, faço umas paradas pra eu me forçar a sair um pouco, respirar, entendeu? Porque é isso, eu acho que um dos maiores desafios, tanto eu quanto a Cris, a gente trabalha home office, né? Então, é muito fácil você ficar o dia inteiro sentado numa tela. Isso não é sustentável, não é saudável, não é bom seguir a vida assim, né? Então, eu acho que eu me forço muito, igual você falou, que é importante a gente se regrar. Eu me forço muito pra fazer bastante esporte durante a semana, mesmo estando trabalhando. Ter momentos ali de ler um livro, fazer alguma coisa que não seja na tela, né? Porque senão é só isso, velho. Quando começou a pandemia, eu trabalhava home office já. Minha vida era só a tela, mano. E isso começou a fazer mal pra mim. Aí eu comecei a mudar um pouco. Pois é. A gente tem que cuidar da saúde, né? Às vezes esquecemos. Total, 100%. Mano, eu queria fazer mais uma pergunta sobre esse assunto que eu já tenho feito para todos os convidados da resenha aqui, que é, para você, da sua experiência profissional até o momento que a gente está conversando hoje aqui, qual foi a parada que mais te marcou positivamente, assim, na sua jornada de criar jogos no geral? Não precisa ser no Razek, pode ser em qualquer momento, assim. O que pra você, assim, foi um momento marcante que você falou, putz, que da hora, sabe? Eu vou guardar isso comigo. É no Razek mesmo. Tá sendo, né? O maior projeto que eu já trabalhei. E eu nunca tinha estado numa equipe antes. Então era Hum, muito coisa de freela. Então eu fazia minhas artes aqui sozinha e não tinha contato com as outras pessoas da equipe. E tá sendo uma experiência muito legal. O pessoal do Razek é muito legal. Assim, foi uma coisa também que eu nunca tive em nenhum outro trabalho, porque, assim, o que eu não tive é felicidade para trabalhar, tipo, de querer estar ali e 8 horas ainda. Eu não vou falar que é pouco, porque é trabalho, mas, assim, ser pouco uhum, no sentido de gostar muito de estar nesse ambiente e conversar com as pessoas, uhum, sabe? pode De crer. ir além de só trabalhar. Então, foi uma experiência que me marcou muito porque eu aprendi muito também, aprendi muitas coisas, Total. tanto técnica até melhorar o traço, né, melhorar o desenho e assim, compartilhar experiências também com outros artistas. Acho que foi a experiência mais legal que eu já tive com o desenvolvimento de jogos, sem Pô, dúvida. irado demais. Que da hora que tá sendo nesse projeto. Eu tenho várias coisas que são só favoritas minhas de game design que eu aprendi e tô fazendo nesse projeto também. E, e eu acho que é isso também. É muito. Eu trabalho, como eu falei, né? Eu trabalhei com TI antes de trabalhar com games, trabalhei com eventos também, bem pouco, mas trabalhei. E eu consigo entender essa sensação, né? De tipo, quando eu tava trabalhando com TI 8 horas, parecia uma eternidade. E uma coisa que, pra mim, na minha cabeça não fazia tanto sentido porque não era o que eu queria. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com jogos, claro, é um trabalho ainda, cansa, enfim, né? Não vamos romantizar ficar se matando. Mas é diferente a sensação que eu tenho no final do dia de quando eu trabalhava com TI. Claramente, eu consigo entender o que você tá falando, sabe? Sim. Mas da Nossa, hora. as reuniões, então, tipo, Sim. foi o diferencial para mim. Então, antes eu Uhum. fazia reunião e era aquele sentimento de, ai, nossa, tá bom, vou lá e falar um pouquinho das coisas. Mas no Uhum. Razek é diferente, a gente conversa de um jeito, assim, muito, sei lá, é muito legal sempre. A Uhum. gente fala de modo leve e as coisas fluem sem. Até os Uhum. conflitos não parecem conflitos, parecem conversas. Uhum, total. Que eu acho que é uma coisa que aí a gente tá dando um pouco também de sorte, porque não tem como escolher as equipes e as situações, né? Mas eu acho que no nosso caso a galera preza muito por uma comunicação clara e saudável, assim. Então acho que isso ajuda muito a gente chegar em soluções e, e a forma que a gente lida com o conflito é bem tranquila mesmo. E aí também é uma coisa que isso não tem como escolher. Eu já estive fazendo jogos que não foi tão tranquilo, não. Mas que bom que nossa equipe é tranquila, também fico bem tranquilo. Quando a gente tem alguma questão, eu sei que é só sentar e conversar e deveria ser assim pra tudo na vida, né? Não só no Razek, mas da hora. E Clísula,
de novo, muito obrigado por colar aqui, tá sendo muito da hora esse papo. E eu queria, pra fechar, que você falasse pra gente alguma recomendação que você tem de livro, de jogo, de qualquer coisa, não precisa ser relacionada a jogo se você não quiser, mas alguma recomendação que você acha que vale a pena a galera ir atrás. E se você tiver alguma outra parada sua que você quer compartilhar, divulgar, enfim, fica à vontade, o espaço é seu. E muito obrigado de novo pelo papo, foi, pô, muito da hora pegar sua visão sobre arte, sobre estar trabalhando com jogos. E é isso, fala aí as paradas se você tiver indicações. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal essa conversa toda. De recomendação, assim, para a galera que quer aprender pixel art, eu me recomendaria, mas eu ainda não estou ensinando. É um canal gringo, não é difícil de entender para quem não sabe inglês, não entende, porque ele explica de modo bem claro, com exemplos visuais, então não precisa de saber a língua para entender o conteúdo, mas é o Adam Yoni, depois eu passo o link para você deixar. Então ele é muito bom. E assim, para quem quiser dar uma olhadinha no meu trabalho, tem o meu link no Beacons, que tem assim, meu Instagram, meu Twitter, meu ArtStation, enfim, tem tudo lá. Boa. E é isso. Maravilha. Valeu de novo por ter me convidado. Tamo junto. E aí, pessoal, pra quem quiser conferir o que a Clísula falou, outros links aí, minha newsletter também, outras paradas, todos os links de recomendações e de tudo que a gente fala no podcast sempre estão na descrição do episódio, então é só olhar aí embaixo do episódio que vocês acham a descrição. E vocês acham todos os links, então sigam a Clísula nas redes sociais, ela manda muito bem, ela faz uns vídeos legais. Eu acho que quando eu tiver um pouco mais tranquilo, ela posta mais vídeos, mais paradas legais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que eu sempre esqueço de falar no final de todo episódio, e hoje eu estou lembrando, Clísula, finalmente eu lembrei, é o seguinte: se você tá ouviu até aqui, você aí, Gabriel, João, Gabriela, se alguém tiver esse nome vai tomar um susto agora, incrível. Mas enfim, se você tá ouvindo e tá gostando, não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, pelo seu celular, para que o Bom Dia GD chegue em outros lugares, mais gente conheça esse papo, mais gente conheça pessoas diferentes e um papo sobre desenvolvimento de jogos totalmente português e acessível. E é isso, no mais, obrigado de novo, Clísula, e bom dia, GD.